Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais, busca se organizar e obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta, e tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com mapas conceituais. Eu sou a Thalita e hoje vamos bater um papo sobre o uso de imagens nos mapas conceituais. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor Cleifton Soares. O Cleifton é professor de Química no Instituto Federal de Alagoas, no campus Penedo, doutorando em Ensino de Ciências na Universidade de São Paulo, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em Neurociência da Aprendizagem. Cleifton, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer suas experiências como professor e conversar com a gente sobre o uso dos mapas conceituais. Olá, Thalita, como vai? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes. Eu realmente espero provocar algumas reflexões acerca da utilização de imagens em mapas conceituais. Eu também faço parte do grupo de pesquisa Mapas Conceituais, coordenado pelo professor Paulo. Utilizo os mapas na minha prática acadêmica e, sobretudo, profissional. Então, Cleifton, a gente sabe que os mapas conceituais são instrumentos que podem ser utilizados de diversas formas, mas afinal de contas, a gente pode utilizar imagens nos mapas conceituais? Bem, Thalita, nós estamos acostumados a associar o mapa conceitual a um organizador gráfico sistematizado, né, que contém conceitos conectados por termos de ligação, que formam proposições, que devem estar dispostos em hierarquia. Então, veja, é comum nos preocuparmos com questões estruturais semânticas, né, deixando o uso de imagens para o mapa mental. Então, em 2018, quando iniciei o doutorado, eu me lembro de ter questionado o grupo acerca do uso de figuras em mapas conceituais. E foi a partir disso que eu comecei a pesquisar e encontrar algumas possibilidades. Então, vamos partir do princípio de que o mapa conceitual é uma representação gráfica e desempenha um papel visual importante, né? Ou seja, a partir dele eu consigo construir, consolidar e evocar diferentes tipos de memórias. E o interessante de tudo é que a funcionalização do nosso cérebro, enquanto desempenhamos tais atividades cognitivas, depende da composição dessa representação gráfica, que é o mapa conceitual. Logo, eu posso utilizar imagens na composição do meu mapa conceitual para favorecer esse processo de construção de conhecimentos. Muito legal. E você acha que os mapas conceituais, quando eles têm imagens, né, eles auxiliam na aprendizagem? E de que forma acontece isso? Ótima pergunta, Thalita. Então, as imagens, elas são recursos visuais importantes para a compreensão do estudante, né, sobre o que elas representam. E quem nunca ouviu o ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, primeiramente, as imagens podem auxiliar na aprendizagem porque mobilizam a atenção e memória em busca de significado. Como assim? Por exemplo, o direcionamento voluntário da atenção pode ocorrer em decorrência da busca voluntária por informações, motivada por processos perceptuais anteriores, como quando um aluno observa uma figura com conceitos ao redor, ele cria uma expectativa e percorre o mapa conceitual para tentar encontrar o seu significado. Ainda, né, do ponto de vista da teoria da aprendizagem multimídia, e eu acho que você, Thalita, sabe muito bem sobre alguns princípios que eu vou trazer aqui, informações pictóricas e verbais, elas são processadas mais efetivamente quando estão integradas. Como, por exemplo, eu cito 3 princípios, né? Primeiro, o princípio multimídia, apresentar palavras e figuras em vez de apenas palavras. Por que não aplicar esse princípio ao mapa conceitual? Tem também o princípio da coerência, né, que consiste em reduzir materiais extrínsecos. Será que é possível substituir conceitos por imagens sem prejudicar a compreensão? Eu, por exemplo, construí um mapa com 3 figuras para representar o estado sólido, líquido e gasoso da matéria, né? Em vez de incluir conceitos referentes ao espaçamento das partículas, as figuras que eu coloquei lá representavam as partículas espaçadas e em movimento.
e eu não precisei citar isso em forma de conceitos. De certa forma, eu reduzi alguns conceitos e deixei as imagens falarem, né, por si só. Bem, o terceiro princípio que eu trouxe foi o da contiguidade espacial, que consiste em alocar palavras próximas às respectivas ilustrações, imagens, figuras, né? A gente está utilizando o termo imagem de um modo geral, mas inclui aí as imagens, as figuras, desenhos também, né? Que a gente sempre encontra e são importantes para incluir em mapas conceituais. Então, por que não aproveitar o próprio espaço do mapa para alocar essas imagens? A teoria da aprendizagem multimídia, ela é fundamental para o meu projeto de pesquisa mesmo, né, mas eu ainda preciso estudar bem mais para conseguir atingir o nível de compreensão que eu preciso atingir. Porque eu trabalho com imagens, mas eu tento analisar se aquelas imagens elas estão facilitando ou estão dificultando a aprendizagem. Bom, então vamos lá. Recentemente você publicou um artigo sobre o uso de imagens no mapa conceitual, certo? Conta pra gente um pouco sobre esse artigo. Verdade, Thalita. O artigo se chama Abordagem Neurocognitiva de Processos Atencionais envolvidos na aprendizagem mediada por mapas conceituais. E foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia em 2020. O objetivo foi basicamente apresentar subsídios teóricos nos campos da neurociência cognitiva, psicologia cognitiva e educação, para justificar, a partir do funcionamento cerebral da atenção, estratégias pedagógicas que exploram o uso de mapas conceituais. Nessa perspectiva, Thalita, a gente explicou por que é importante aprender por meio de mapa conceitual com erro, mapa com lacunas, mapa com figuras e mapa com cores. Essas possibilidades foram sugeridas principalmente por mobilizarem funções cognitivas como a atenção e memória. Por exemplo, no mapa com erro, a atenção se volta à busca voluntária, né, de proposições incorretas, ao passo que o estudante também precisa recuperar conhecimentos prévios para resolver os problemas ali colocados, né, no mapa com erro. No mapa com lacuna, também há um esforço cognitivo no sentido de recuperar conhecimentos prévios. Já no mapa com figuras, a atenção e memória entram em jogo para dar sentido ao conjunto de informações ali presentes. Por fim, o mapa com cores desempenha um papel atencional importantíssimo, já que direciona o foco para áreas específicas, né, na tentativa de organizar essas informações em blocos. Então, foram algumas possibilidades que a gente levantou para difundir o uso do mapa conceitual com algumas estratégias visuais, né, visoespaciais também, inclusive utilizando figuras. Agora, só uma pergunta extra, porque talvez algumas pessoas tenham ficado curiosas, como eu fiquei. Quando você fala do papel atencional, o que que significa isso? Que você citou que, a figura, ela tem um papel atencional no mapa conceitual? Exato, Thalita. O que é que acontece? Nós somos atraídos pelos estímulos que estão ao nosso redor. E a principal função cognitiva, né, responsável por esse atendimento, né, a essa informação é a atenção. A imagem, ela é um recurso visual, né, importante, e desempenha esses processos, um papel importante nesses processos atencionais, porque ela vai chamar a nossa atenção. Se eu olho para um mapa conceitual que contém cores, né, grupos de cores assim diferentes, essa, né, vamos dizer que o mapa conceitual ele é também uma imagem, vai captar a minha atenção para elementos essenciais, ou para aqueles elementos que estão em contraste, por exemplo. Então, essa figura está desempenhando um papel atencional muito importante. Se eu tenho uma cor que se destaca da outra, então tem um elemento importante que é o contraste, a novidade, o que é diferente entre um grupo, né? E eu tenho ali no mapa conceitual um conceito que está em negrito. Aquilo dali chama minha atenção, né? Então, automaticamente, eu direciono o foco para aquele conceito.
Na figura acontece a mesma coisa, né? O papel atencional ele é importantíssimo, e principalmente porque eu vou procurar entender o que aquilo significa, né? Procurar o significado, o sentido daquela figura. E nisso eu estou mobilizando a atenção, a minha memória de trabalho, minha memória de longo prazo para chegar a uma conclusão. Ai, muito obrigada, perfeito. Então, agora para fechar a última perguntinha, conta pra gente quais cuidados nós, como professores, precisamos ter na hora de elaborar um mapa conceitual com imagens. Muito bom. A primeira coisa é preciso julgar a pertinência da utilização da imagem. A gente precisa se perguntar se realmente precisa daquela figura, né? Se a imagem ela contribui para resumir ou ampliar as informações. Qual é o tamanho desse mapa conceitual? Qual é a finalidade dele? É para construir conhecimentos? É para consolidar algo que eu já vi antes? É para recuperar algumas informações? Qual é o objetivo desse mapa? E quais finalidades, né? Qual vai ser a finalidade da utilização daquela figura ali? Ela resume, de repente, várias informações que eu não preciso repetir no mapa conceitual, porque, de certa forma, já está consolidado na memória de alguns estudantes, e para outros ela vai servir como um meio para recuperar informações importantes. Então, tudo isso a gente precisa analisar, né, e se perguntar antes de utilizar a imagem. Segundo é verificar quanto à adequação estrutural e semântica. Por exemplo, vai ser uma figura de plano de fundo ou complementar um determinado conceito. Por exemplo, como um ícone. Eu utilizo muito as figuras como um ícone. Eu tenho lá um conceito e eu coloco uma figura, né, desde que ela ajude, né, ela auxilie na compreensão. Ou se for um plano de fundo, ter cuidado, para ele não destacar mais que o mapa conceitual, por exemplo, ou prejudicar a leitura e a atenção, né, daquele mapa. Evitar sempre utilizar a figura solta, fora da proposição. Por quê? Né? E aí a gente vem para a terceira dica, né? Que é usar com moderação, que é para facilitar a compreensão em vez de confundir. A gente não pode imaginar que o uso da figura é importante, isso a gente sabe que é, mas abusar da figura, né? Em tudo, todos os conceitos eu vou colocar uma figura, porque vai ser melhor, e não necessariamente vai ser isso, porque a gente tem aquele segundo princípio lá, que é justamente sobre colocar informações necessárias, né, e pertinentes, para que a carga cognitiva do estudante não ultrapasse, né, ou extrapole, e aquelas informações ali sejam mais para atrapalhar do que para ajudar na aprendizagem, né, Thalita? Uhum, perfeito, é verdade. A gente observa um efeito, quase que contrário, um efeito de desorientação quando a gente coloca informação demais no mapa conceitual. Eu não sabia como era isso em relação às imagens, mas eu sabia que em relação às cores existia um efeito ali negativo, quando você coloca cores demais, né, porque a gente acha bonitinho o mapa lá, todo colorido e tal, mas se aquelas cores não tiverem um significado, elas acabam atrapalhando em vez de auxiliarem na aprendizagem, a gente tem o efeito oposto. Exato, Thalita, isso mesmo. Bom, Cleifton, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você volte mais vezes, porque você traz um conteúdo riquíssimo aqui para o Conceituados. A gente agradece muito mesmo a sua presença. Bem, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado mais uma vez, Thalita, pelo convite, a você e aos integrantes os integrantes do grupo, né, de pesquisa e que organizam esse podcast. Muito obrigado. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.